Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Saúde Mais Saudável. A proposta de hoje é trabalhar a questão da ansiedade. Então quero conversar com vocês um pouco da minha experiência de ansiedade. E eu posso dizer que eu sei bem sobre ansiedade, não só no aspecto como profissional, mas como pessoa, né? Costumo dizer que eu nasci de 8 meses, já nasci ansioso. E eu tive toda a minha vida, eu fui muito ansioso. Tinha características de ansiedade muito fortes. Tenho até hoje um aspecto de ansiedade que vem me trabalhando. Mas eu quero mostrar para vocês que eu tive umas mudanças muito importantes na minha ansiedade, né? Quer dizer, eu tive ansiedade, a minha ansiedade era muito maior, eu tinha realmente crises de ansiedade, cheguei a ter crise de pânico, síndrome do pânico, e esse é um outro vídeo que eu vou fazer, que eu tenho toda uma visão pessoal e profissional sobre síndrome do pânico, que eu digo que é um outro paradigma que eu trabalho, mas hoje eu quero falar sobre as crises de ansiedade. Eu sempre fui muito ansioso. Eu lembro de jovem, adolescente, eu tinha uma ansiedade que eu precisava correr, eu precisava fazer muito exercício para poder sair daquela ansiedade. Eu sempre dizia, e até de adulto, que eu tinha uma trepidação, trepidava alguma coisa aqui dentro. E essa trepidação era constante, crônica. E eu sim, até poderia tomar medicamentos, mas eu sempre fui assim um pouco avesso a alguns tipos de medicamentos. Na minha infância, eu precisei tomar certos medicamentos porque eu tinha realmente um quadro de agitação, de ansiedade grande e que depois foi melhorando. Eu fui me administrando, mas nessa fase, só na minha fase adulta mesmo, só de alguns anos para cá, é que eu comecei a perceber, através de alguns aprendizados, comigo mesmo e estudando, o que fazia parte da minha ansiedade e o que pode fazer ainda parte da minha ansiedade. Então eu quero trazer para vocês aqui uma ansiedade sobre um ponto de vista, um pouco da minha experiência pessoal. Primeiro, ansiedade é uma palavra, concorda? Uma palavra. Então a gente diz assim, a ansiedade é uma ideia. Então cada um vai ter uma ansiedade à sua maneira. Por isso que eu gosto de perguntar, como é a sua ansiedade? Quer dizer, como é que você sabe que você está ansioso? O que você sente? O que acontece quando você tem essa ansiedade? Porque isso pode caracterizar num dos 3 tipos de ansiedade. E isso, claro, se você consegue identificar o tipo de ansiedade que você tem neste modelo que eu estou trazendo, dividido em 3 níveis, você talvez possa ter mais controle, ou não vou dizer controle, mas administrar melhor, identificar melhor. E eu venho buscando, entendendo que muitas pessoas começam a modificar-se quando aprendem a identificar. Eu até faço uma metáfora que eu digo assim, muitas vezes uma doença, para a pessoa, tem um significado, por exemplo, de um bicho num quarto escuro, e eu tenho que entrar lá. Imagine, você tem que entrar num quarto escuro onde tem um bicho. Você não sabe que bicho é. Bom, isso, né? Como é que eu vou entrar? Não vou. Aí eu digo, olha, realmente é um bicho num quarto escuro. É um gatinho, todo bonitinho, bem novinho, todo amoroso. Ah, nossa, tranquiliza. Ah, então é mais fácil de eu entrar nesse quarto. Então, muitas vezes a gente precisa desmistificar algumas coisas. Eu quero trazer para vocês aqui, então, essa questão. Então, eu digo que existem 3 níveis de ansiedade. Que ansiedade eu chamo um desconforto, um mal-estar, uma agitação, uma palpitação. E cada um vai sentir a sua maneira. Você vai caracterizar a sua ansiedade. Então, ansiedade. Caracterizar primeiro o aspecto da ansiedade, que eu chamo de ansiedade química ou biológica. O que é ansiedade química ou biológica? Ora, se eu tiver um aumento de adrenalina no meu organismo, naturalmente eu vou
me sentir mal. Então, quer ver um aspecto? Muita gente fala que tem ansiedade, tem medo, quando vai ao dentista fazer um tratamento. E por que você fica ansioso e dá ansiedade? Porque o dentista ele coloca adrenalina junto com a anestesia. É isso mesmo. Então aquilo que você sente quando você vai no dentista e você toma a injeção de adrenalina junto com a questão do anestésico, você literalmente fica mais agitado, porque a adrenalina faz isso. A adrenalina agita você e você fica agitado por causa da adrenalina. Então é importante saber que a adrenalina traz ansiedade. Então existem certos alimentos, digamos assim, que aumentam certos hormônios no corpo semelhantes à adrenalina. Verdade. Então, certos alimentos que liberam substâncias tóxicas que nos trazem desconforto. Olha, então é possível que você tenha certas intolerâncias alimentares ou que você nem tenha tantas intolerâncias ou alergias alimentares, mas que você tenha uma disfunção intestinal, e eu deixei no outro vídeo isso. Com essa disfunção intestinal, você vai absorver certas substâncias que não deveriam entrar no teu organismo, e estas substâncias vão produzir no teu corpo respostas que vão agitar o seu cérebro. Isso mesmo, agitar o seu cérebro. Então, por exemplo, a ansiedade provocada pela caseína. Caseína é a proteína do leite de vaca. Se você tem uma intolerância ou você está com uma disfunção da permeabilidade intestinal, você pode permitir a entrada de uma molécula grande, que não é uma molécula reconhecida como um alimento, que a gente chama de um peptídeo muito grande. Esse peptídeo muito grande, caseína, que vem do leite de vaca, que nós não conseguimos degradar, quebrar, o peptídeo fica muito grande, ele pode reverberar no corpo fazendo o que a gente chama de caseomorfina. Caseomorfina, morfina semelhante à morfina. E você pode ter então uma agitação semelhante a uma droga. Eu tive sensibilidade, falei para vocês no outro vídeo, ao nascer eu tive uma dificuldade com o leite materno. Tive uma intolerância ao leite materno. Então, eu fui tentando vários leites. Quando a gente fiquei um pouco mais adulto, o sistema imunológico dá uma equilibrada, né? Tive muitos problemas de garganta, tinha rinite crônica, tive asma. Hoje eu sei, provocada pelo leite de vaca. O que eu não sabia disso tudo, e que eu aprendi depois, é que, como eu tinha intolerância, eu era mais agitado. Realmente mais agitado. Então, o leite de vaca me traz agitação. Quando eu eventualmente como hoje em dia um pedaço colar de queijo, se eu exagerar, eu tenho agitação. E mais recentemente eu digo, já faz uns 10 anos, eu descobri, o trigo também causa, no meu caso, uma intolerância, ou digamos assim, uma reação que a gente chama de gluteomorfina. Então, eu peço para você pesquisar. Então, eu percebi comigo mesmo, e aí comecei a perceber, estudando com vários meus pacientes, que chegavam para mim e falavam, doutor, o senhor me deu remédio para ansiedade? Eu falei, não. Porque melhorou muito a minha ansiedade. Eu falei, melhorou porque você não tem mais uma disfunção alimentar que era causado pelo glúten. Como assim, doutor? Para algumas pessoas, o glúten desenvolve um excesso, digamos assim, de morfina. E trazendo, assim, uma disfunção no sentimento, trazendo agitação, trazendo ansiedade. Então, ansiedade biológica, química. Isso um capítulo que vamos falar só sobre crianças com vários diagnósticos disfuncionais, como as síndromes de autismo, né? o espectro autista,
a agitação, todos esses quadros infantis também podem ser causados porque elas têm uma sensibilidade maior ao glúten, ao leite e ao açúcar, né? Então, tenho uma filha de 7 anos, nunca tomou leite, né? Hoje, de algum tempo para cá, ela descobriu o açúcar, né? Então, a escola, essa coisa, descobriu o açúcar, e quando ela abusa do açúcar, ela fica agitada. E nós estamos percebendo, olha, você está mais agitada, porque você comeu açúcar, você comeu doce. Então, ela já está aprendendo que a agitação dele fica agitada, fica correndo, então ela fala, ó, isso aí. Então, ela tem 7 anos e nunca tomou antibiótico até hoje. Não houve necessidade. Então, a gente quer dizer que, como nós trabalhamos, no caso dela, restringindo muito na primeira infância o leite, né, os derivados e o glúten, ela criou um sistema imunológico muito adequado, não havendo necessidade até hoje de tomar antibiótico por causa disso. Então, olha que interessante, estou dando aqui um depoimento pessoal meu, minha experiência pessoal, como eu melhorou muito a ansiedade, e da minha filha, que também a gente percebe quadros de agitação alimentar. Então, estou dizendo aqui que primeira fase da ansiedade, primeiro, digamos, aspecto da ansiedade, é uma ansiedade característica biológica. Até brinco. Você tem ansiedade às 5, 6 horas da tarde? Nossa, essa hora eu fico ansioso. Você pode estar fazendo hipoglicemia. O que é hipoglicemia? Hipo é menos glicemia, taxa de sangue, taxa de açúcar no sangue. Você pode ter uma queda do açúcar, né, no sangue, trazendo uma sensação de muito mal-estar. E que você vai caracterizar como uma ansiedade, uma agitação. Então, se você teve um almoço por volta de meio-dia, ainda comeu uma sobremesa, quer dizer, ainda estimulou muito o teu pâncreas a produzir muita insulina. A insulina tem um pico por volta das 17 horas. Então, digamos que a insulina vai queimando o açúcar que você tem no corpo. Você comeu alguma coisa a meio-dia, deu um estímulo com sobremesa. Você está 5 horas sem comer, você pode fazer hipoglicemia. E aí você pode ter o quê? Ansiedade, que é aquele mal-estar. Essa ansiedade você vai melhorar comendo uma maçã, por exemplo, às 4 horas da tarde. Ou um punhado de amêndoas e castanhas, ou um pedaço de coco. Ou, se você entrar na ansiedade, você percebe-se ansioso, faz um teste. Tome um copo com um pouquinho de açúcar. Porque você está fazendo hipoglicemia, você vai pôr um pouquinho de açúcar, vai subir. Tudo bem que depois vai piorar, pode piorar, porque você, de novo, pôs o açúcar. Mas pelo menos você sai da crise, aí você sabe, então vai comer. Eu sempre tive hipoglicemia. Na minha vida, eu sempre tive hipoglicemia, né? Então, eu aprendi que quando começou a entrar na hipoglicemia, eu preciso comer alguma coisa. E eu aprendi o que me leva a ter hipoglicemia, não só o consumo de doces, mas outros aspectos também. Então, o primeiro aspecto de ansiedade biológica ou química, uma disfunção. Olha lá, lembra do outro vídeo? Um mau funcionamento do sistema de absorção de alimentos, de produção de toxinas causadas por certos alimentos, por uma questão intestinal ou por uma intolerância sua, digamos que você tem mais receptores de morfina, que nós temos receptores de ópio no cérebro, e aí você tem ansiedade biológica e química. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, ansiedade do aspecto emocional, que é essa que todo mundo caracteriza, é uma questão emocional. Então, estou colocando como segundo aspecto. E principalmente a ansiedade nesse aspecto lembra anseio. Então, eu tenho um anseio, eu tenho uma ansiedade. Ansiedade, no nível psicológico, então, é um receio, um anseio do futuro. Ninguém fala, olha, eu estou com uma ansiedade da reunião da semana passada. Não existe isso. Como ansiedade da reunião da semana passada? Isso não existe. Então, a ansiedade é, psicologicamente falando, como eu percebo, um anseio, um receio do futuro. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas que me procuram com ansiedade é, você tem medo do futuro? Eu falo, não tenho medo do futuro. Como? Não tenho. Eu tenho uma vida estável, eu tenho uma certa tranquilidade familiar, eu alcancei certos padrões tranquilos aí, nível de profissão, de status financeiro. Eu não tenho medo do futuro.
Mas então você tem ansiedade? E aí já percebemos que já tirei a primeira hipótese biológica, vamos para a emocional. Mas o medo do futuro, eu tenho medo do futuro, não é que eu não tenho medo, eu tenho medo do futuro, mas eu não sei por quê. Não tenho motivos para ter medo do futuro. Aí sim, a gente vai mergulhar na questão de o medo do futuro pode ser por um trauma. Como assim um trauma? Um trauma. Então, o medo do futuro pode ser que em algum momento da minha existência eu tenha passado por experiências que me foram muito fortes emocionalmente e que eu temia o futuro, temia o que ia acontecer. Então, eu passei por uma experiência traumática. Bom, eu vou dar um exemplo, eu vou exagerar no exemplo para você entender o que eu estou falando, mas isso não é o comum. Eu vou dar um exemplo exagerado, exacerbado, para que você possa entender. Digamos que alguém passe por um rapto, seja raptada, mesmo que sejam esses raptos expressos que o pessoal fala. Ela fica lá no carro sobre uma pressão de alguém e aí ela fica com muito medo. Mas será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ver minha família de novo? E ela fica, isso é um trauma. Ela fica traumatizada por medo do que vai acontecer no futuro dela, ali. E esse medo do futuro fica, então, como um trauma. Então, como é que as pessoas entendem? Ah, mas por que você tem tanta ansiedade? Eu tenho medo porque eu passei por uma experiência traumática. Essa experiência traumática ficou registrada e hoje eu tenho muito medo, muita ansiedade. Percebe? Ah, eu tenho medo porque de avião, eu fico muito ansioso, eu tenho muito medo de andar de avião. Mas por quê? Ah, porque eu passei por uma experiência onde teve uma queda brusca no avião, pulou um negócio de oxigênio, nós ficamos desesperados, tivemos que fazer um pouso forçado, aí eu tenho muito medo de andar de avião. Claro, você tem um trauma. Então eu digo que a ansiedade a nível psíquico tem a ver, muitas vezes, com trauma. Só que esse trauma não é reconhecido. É um trauma desconhecido. É um trauma que precisamos investigar melhor. Da onde veio esse trauma? Então eu digo sempre para a pessoa, pense que isto é fruto de um trauma emocional que você não se lembra, não se recorda e que há necessidade de fazer uma investigação da onde vem. Aí sim, aí vai buscar o terapeuta adequado, o psicólogo adequado, para que você possa mergulhar nesse aspecto e identificar, muitas vezes fazer uma reprogramação. Nós temos, inclusive, algumas ferramentas para isso, mas isso é o que eu estou aqui, a nossa proposta é trazer, elucidar, orientar, é uma questão orientativa. Olha, busque pensar nessa situação. Eu não tenho, então vai buscar. E aí o psicólogo, o terapeuta adequado, ele tem ferramentas para buscar em você algum aspecto que foi traumatizante e que hoje você vivencia esse aspecto traumatizante, vivenciando no que se chama de ansiedade. Então eu digo que ansiedade, segundo grau, ansiedade psíquica é uma ansiedade provocada por um trauma que quando você encosta, dispara. É um gatilho que a gente fala. Como é que explica o gatilho? Tem um jeito de explicar. Imagine que você bata na sua mão aqui, assim, levezinho, tá? Não vai doer. Digamos que você tivesse feito um ferimento aqui, tivesse machucado, e você batesse levezinho, iria doer? Claro. Então eu digo que muitas das vezes, algumas questões que acontecem no nosso redor disparam uma ferida anterior, ferida emocional. Quando essa ferida é cicatrizada, você tem naturalmente uma melhora. Então digo, se tem alguma coisa estimulando você o tempo todo, até foi interessante, tivemos um caso muito interessante, o rapaz veio numa consulta, com muita ansiedade, agitação, um pouco de pânico, um rapaz jovem, bem sucedido, e eu fiz um trabalho com ele, conversamos, orientamos ele, e ele voltou e falou, doutor, depois que eu passei aqui, eu parei de roer a unha. Eu falei, ué, o senhor me deu remédio para ele? Ele falou, não, você nem me disse que estava ruim, doía. Então nós trabalhamos com ele, e ele identificou algumas questões dele, que desencadeou, mudou um padrão de comportamento automaticamente, sem falar a respeito. Ele não estava mais, ele falou, nunca cortei unha na minha vida, já cortei 2 vezes. Então isso mostra que, às vezes, trabalhamos alguns aspectos
conversamos alguns aspectos que cicatrizamos, isso naturalmente vai trazer uma melhora em outros aspectos da nossa vida. Então, ansiedade, do ponto de vista psicológico. Terceiro grau, terceira percepção, digamos assim, ou classificação, que eu vou dizer sobre ansiedade. Eu vou chamar isso aqui de ansiedade magnética ou morfogenética. Então aqui eu preciso fazer um parênteses. Existe um biólogo inglês, que eu sugiro que vocês pesquisem esse biólogo inglês, o nome dele é Rupert Sheldrake. Ele fez um estudo muito interessante como biólogo, como cientista, a respeito dos campos, que ele chama de campos morfogenéticos, que os animais formam. Então, quando você vê, por exemplo, uma dança de pássaros, existem várias danças de pássaros, essa dança de pássaros, ou de um cardume, aquele movimento do cardume, ele começou a pesquisar e percebeu que existia uma força, digamos assim, que conduzia aqueles animais. Não era possível que eles fizessem aquilo de outra maneira. Deveria ter algum tipo de condução daquilo que ele percebia. E essa condução, ele começou a perceber que ele tinha uma causação formativa, isto é, um campo de energia que envolvia os animais e que ele deu o nome de campos morfogenéticos, que dão a forma. Que ele diz que daí, ele começou a fazer várias pesquisas, que isto é causado pelas atitudes, pelas palavras, pelos pensamentos, também, claro, são os animais também com os seres humanos. Então nós criamos, sem essa percepção, campos magnéticos, que ele chama de campos morfogenéticos, e esses campos magnéticos, nós vivenciamos esses campos magnéticos. Os lugares criam campos magnéticos, nós temos formação disso em várias situações. Então, quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, digamos que um local seja um local onde tenha muitos conflitos, muitas brigas, muitos conflitos. Ali, a energia que vai se formando, segundo o Dr. Rupert Sheldrake, é uma energia densa. Quando você entrar nesse local, você pode sim captar essa energia, porque é magnético, nós somos magnéticos. Você pode absorver esse magnetismo. Quando você absorve esse magnetismo, você pode não se sentir bem. E o que é não se sentir bem? É acionar dispositivos de segurança como adrenalina, né? E aí você tem reações adrenérgicas ou reações, e aí você fala, nossa, estou com ansiedade. Então essa ansiedade eu chamo de ansiedade magnética, que é causada por um fator estudado cientificamente e que qualquer pessoa percebe no ambiente construído ali. Mas tem o contrário também, é bom dar um exemplo contrário. O Dr. Sheldrake diz assim, se você buscar meditar numa região, num local, onde monges tibetanos, durante milhares de anos, fizeram meditação, o ambiente ali está carregado, digamos assim, de meditação, de paz e tranquilidade. Quando você entra ali, você absorve. E aí você se sente bem. Tem locais que você se sente bem, tem locais que você se sente mal. E aí, estes locais são, digamos assim, percebidos por você causando ansiedade. Isso eu chamo de ansiedade magnética. Por isso que eu pergunto, você teve uma crise de ansiedade aonde? Olha que interessante. Então, primeiro, você teve uma crise de ansiedade. Então, você 3 perguntas básicas. Primeiro, como é que está a minha alimentação? Faz tempo que eu não comi. O que eu comi? Que pode ter acionado algum dispositivo no meu cérebro de liberação de certos hormônios, neurotransmissores que estão me trazendo mal-estar. Primeiro. Segundo, será que existe um estímulo aqui que está acionando um gatilho emocional, psíquico, de uma ferida emocional e que eu não tenho consciência e que aí me traz de novo aquela percepção e eu sinto um mal-estar de novo e falo, estou com uma crise de ansiedade? Terceiro, aonde eu estou? Que ambiente é este? Que eu cheguei aqui. O que acontece nesse ambiente? O que aconteceu nesse ambiente? Ora, pessoas que visitam, por exemplo, vou pôr nos extremos, os campos de concentração na Alemanha,
se sentem muito mal, tem crises de ansiedade. Ora, mas a pessoa estava bem, passeando e viajando, vai lá e entra no local e começa a sentir mal. Porque o campo tem carregado, imagine do quê? Tá? Então, nossa proposta do vídeo de hoje é orientar, trazer uma informação. Veja, continue com o seu tratamento, com o seu médico, com o seu psicólogo. Eu só estou trazendo, então, sob um ponto de vista da minha experiência pessoal, do meu estudo, que a ansiedade pode ter 3 níveis. A biológica ou química, a psicológica e a magnética. Eu espero que eu possa ter te ajudado. E se eu te ajudei, talvez este vídeo ajude outras pessoas ansiosas também. Será que você conhece alguém ansioso? Eu conheço vários. Então eu vou pedir para que você se inscreva e compartilhe, né? Clica no sininho aí para a gente poder mandar informações. Próximo vídeo eu vou falar sobre depressão. Mas, de novo, uma depressão, um paradigma um pouco diferente, de uma questão que eu trago há muitos anos, que até escrevi no meu livro, e que eu quero trazer para você, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado, e fiquei muito feliz pela tua presença aqui. Até breve.